dia, pessoal, tudo certo? Então vamos começar mais um vídeo e esse vídeo vai tratar dos números inteiros, né? Vamos falar sobre a reta numérica, né? O oposto, o valor absoluto e ordem. Então vamos lá, vamos relembrar rapidamente aqui o que é um conjunto dos números naturais. E o conjunto dos naturais a gente definia como, e define, né? Como sendo 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente, né? Muito bem. Esse aqui é o conjunto dos números naturais. Então tá, vamos lá. Conjunto dos números naturais. É um conjunto utilizado para contagem, né? Bastante em contagem. Existe uma parte matemática que trata sobre contagem. Vamos lá. Agora, o que é o conjunto dos números inteiros? Bom, na prática, o conjunto dos números inteiros, assim, para quem está começando, pode ser entendido como um tipo de número utilizado bastante para medição de temperatura, para alturas também, né? Medição de alturas, para matemática financeira e, enfim, para uma diversa gama de possibilidades aí. E tratando-se de matemática financeira, quando se trata disso, né? Matemática comercial, seja como for, né? É aquelas situações em que você tem o saldo positivo e o saldo negativo. Saldo positivo significa que você tem dinheiro. Saldo negativo significa que você deve dinheiro, né? Se tratando de temperaturas, você tem temperatura positiva, e hoje parece estar entre 25 a 30 graus, né? Sei lá. E tem as temperaturas negativas, que a gente associa o negativo já a um frio, né? Um frio muito intenso. E alturas, digamos, né? Nós temos como referência o nível do mar, que é altura zero, né? Então, acima do nível do mar seria a altura positiva. Abaixo do nível do mar, a gente pode definir como altura negativa, né? Por exemplo, a 50 metros abaixo do nível do mar significa que está, talvez, inserido, né? Dentro das águas do mar, ou não, né? E isso significaria 50 metros negativos, né, de profundidade. Ou altura, no caso. A altura negativa seria abaixo do nível do mar. E, enfim, tem várias coisas que você pode atrelar aí a situações do dia a dia com os números negativos. Mas, vamos lá. Então vamos definir os números inteiros como sendo um conjunto Z esses três pontinhos significam que existem números que não se pode, infelizmente, escrever, né? E já vou dizer por quê. E aqui eu escrevo menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, e agora 0, 1, 2, 3, 4, 3 pontinhos também. Aquele conceito, aquele entendimento de 3 pontinhos aqui nos números naturais significa o quê? Que depois do 5 vem o 6, depois do 6 vem o 7, e assim sucessivamente, né? Ad infinitum, né? Isso aqui, ou seja, não tem fim. Isso representa o quê? Que existe uma continuidade, e esta continuidade ela é sem fim, certo? Da mesma maneira que nos números inteiros aqui, ó, antes do número menos 4, eu poderia ter escrito menos 5, sem problema nenhum.
Poderia ter feito uma relação dos números negativos aqui, desde o menos 100 até o 0, escrevendo. Mas imagina escrever isso tudo. Que monotonia, né? Então, o que eu faço? Eu escrevo, né, e não apenas eu, mas qualquer situação em que você quer descrever um conjunto de infinitos números, como 3 pontinhos, para representar uma quantidade infinita, que neste caso está à esquerda. Infinita à esquerda, né, de números negativos. E aí você descreve os demais números negativos aqui, digamos, próximos a 0, de modo conveniente para você. E depois os positivos e os 3 pontinhos para descrever os números que vão em direção ao infinito. Positivo. Neste caso, são os números infinitos negativos aqui, né? Não são os números infinitos negativos. Eles tendem ao infinito negativo. Então você vai decrescendo, vai nessa direção aqui você vai decrescendo. Você teria o menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 10, menos 1000, menos 1 milhão, menos 1 trilhão, né? Menos 1 quintilhão, e você não chega ao infinito nunca, né? Porque não existe um fim nisso. Não existe um número que você pode dizer o seguinte: aqui acaba, certo? Isso vale para os negativos e também vale para os positivos. Tá. Então, feito isso, nós vamos perceber o seguinte, olha só. Percebe-se que aqui é uma parte do conjunto dos números naturais. Veja bem, ó. Aqui está os naturais, e eu não estou considerando o 0. Isso tem uma parte dos números naturais aqui, ó. E essa parte aqui nós vamos chamar de números positivos. Ah, mas e o 0? Você também colocou o 0 ali. Sim, coloquei. Mas acontece que o 0 não é positivo, tá? O 0 não é positivo. 0 é 0. 0 se define como 0 apenas. É um número que não é... Opa! Não é positivo. Ora, se ele não é positivo, ele também não será definido como negativo. Também não é negativo. Certo? Muito bem. Então, o que são os negativos? São os demais números que estão escritos, né, representados à esquerda do 0, ou seja, no lado oposto do conjunto dos números inteiros. Oposto a quem? Oposto aos positivos. Então aqui é números negativos. Muito bem. O que eu preciso falar agora? Tá. Feito isso, números positivos, números negativos. Tá, então vamos definir o oposto. O oposto de um número inteiro. Isso é importante, tá? O oposto é representado por este símbolo aqui, ó. Menos, quando você quer definir o oposto de alguém, menos abre parênteses, certo? Esse menos mesmo, tá? Para indicar o sentido contrário. Ele indica o sentido contrário. Indica, vamos botar aqui em verde. Isso aqui significa, indica. É uma interpretação que você pode ter, né? Indica o sentido contrário. Muito bem. O que é o oposto? O oposto de um número inteiro o oposto de um número inteiro é um outro número que possui
que possui a mesma que oposto de um número inteiro é um outro número que ambos possuem a mesma distância. Vamos colocar assim, né? É melhor. Que ambos possuem a mesma distância. Acho que fica melhor definido. Vamos apagar aqui. Só um minutinho. Aqui. Tá. É um outro número de forma que, né? De maneira que. De forma que ambos possuem a mesma distância ao zero. Ó, isso é importante, tá? Possui a mesma distância ao zero. Então, por exemplo, se eu pegar o número 2, vamos pegar o número 2 aqui. Qual é a distância desse número 2 ao zero? Distância de 2, porque você precisa deslocar-se 2 unidades até chegar ao zero. Ó. 2 unidades. Certo? Muito bem. Existe um outro número nesse conjunto dos números inteiros que também tem essa mesma distância. Que distância? Distância de 2. Certo? Então, quem? O menos 2. Ó, do menos 2 até o zero existe uma distância de 2 unidades. Ó, porque você precisa deslocar-se 2 unidades. 1 unidade, 2 unidades também. Então, vamos escrever aqui. Ó. Vamos escrever em azulzinho aqui. Então, exemplo, né? Primeiro exemplo seria o oposto. Ó, o oposto de quem? Comecei falando do 2, né? O oposto de 2. Então eu vou colocar assim, ó. Esse símbolo sempre para tratar do oposto. O oposto de 2. Quem é o oposto de 2? É aquele outro número que tem a mesma distância até o zero. Menos 2. Fechou? Então vamos lá. Mais um exemplo. Vou colocar aqui em rosinha aqui. B. Se eu quero o oposto, agora vamos pegar um número negativo. O oposto de menos 3. Veja que eu utilizei essa simbologia para dizer que eu quero saber do oposto de um determinado número inteiro. Quem? O menos 3. Vamos lá, vamos pegar o menos 3 aqui. Ó. O menos 3. Vamos analisar a distância dele até o zero. A distância dele até o zero é 1 unidade, porque eu desloquei até o menos 2 1 unidade, 2 unidades até o menos 1, 3 unidades até o zero. Então a distância do menos 3 ao zero é 3. Tem um outro número nesse conjunto de números inteiros que também tem a mesma distância. Quem é? O 3 positivo. Então lá. 1 unidade, 2 unidades, 3 unidades, viu? Então o número 3 aqui também tem a mesma distância até o zero que aquele número negativo menos 3 também tem. Certo? Então nós dizemos que o oposto do número menos 3 é aquele número positivo que também tem a mesma distância que ele. Ele quem? Que menos 3. Então quem é esse número? É o 3. Certo? Importante isso, certo? E agora, vamos ver aqui o zero, como exemplo. C. O oposto do próprio zero. Ou seja, qual é a distância que o zero está do zero? Né? Qual é o número que é o oposto a ele, que tem distância igual a zero? O próprio zero. Né? Veja que o zero ele não é positivo, ele não é negativo. Tá? Então eu não escrevo aqui para o zero menos nem mais. Isso é proibido nesse sentido.
só pode escrever menos ou mais na frente do zero, ou seja, a esquerda, quando você está operando com o zero. Mas você não está operando. Certo? Muito bem, isso aqui é o oposto. Então o oposto vamos escrever aqui, ó. Vamos mudar de página. Só um minutinho, deu. Então, um exemplo aqui. O oposto de menos 50. Quem é o oposto de menos 50? É um outro número do conjunto dos números inteiros que possui a mesma distância que ao zero que o número menos 50 tem até o zero. Qual é a distância do menos 50 ao zero? 50. Então qual é o outro número que tem distância igual ao menos 50? O 50. Este número 50 é o número 50 positivo. Ele tem, olha aqui, ó, vamos lá. Ah, não, deixa assim, já vou fazer outra coisa. Então ele tem distância, esse de 50 positivo, certo? Esse aqui é o 50 positivo. Ele tem distância até o zero igual à distância do menos 50 até o zero, certo? E assim sucessivamente, né? A gente pode aplicar isso de maneira infinita, em quantidades infinitas, se fosse possível. Qual é o oposto de 17, digamos? O oposto de 17, quando eu trato do 17, nesse caso o 17 positivo, tá? Esse aqui é o positivo. E esse aqui era o negativo, né? Tá. O 17 positivo, ele tem distância até o zero de 17 unidades. Mas existe um outro número no conjunto dos números inteiros que também tem uma distância de 17 unidades. Quem é? É o 17 negativo. Certo? Então, quando se pergunta do oposto de um número, você, na verdade, vai mudar o sinal dele. Se eu quero o oposto de menos 20, é mais 20. Se eu quero o oposto de mais 34, é menos 34. E assim vai. Bom, dado isso, então vamos agora fazer uma correspondência. Que é muito importante isso, que é a reta numérica. A reta numérica. A reta numérica é a seguinte, ó. Opa, que isso, que horror. Uma reta é uma linha reta. Ela tem um sentido. Esse sentido aqui aponta para os valores, aponta para o infinito. Ele aponta para o infinito positivo. Certo? Esta reta aqui você define uma origem. E por que você não faz aqui uma seta para cá para apontar para o negativo? Não, porque o negativo aqui, essa seta aqui ela tem um significado além de apontar para o infinito positivo, tá? Vamos definir aqui uma origem. Essa origem é um zero. Então você associa o seguinte, ó. Associa o seguinte. Os números inteiros, como a gente escreveu antes, eles vão do menos infinito crescendo em direção ao zero. Opa, isso. Chega no zero, ultrapassa o zero, vai em direção, percorre pelos valores positivos em direção ao infinito positivo, né? Esses números aqui eles têm um seu correspondente na reta numérica, né? Que correspondente é esse? São pontos distantes do zero, equidistantes do zero. Por exemplo, o zero tem um ponto que corresponde a ele na reta numérica. Que ponto é esse? É um ponto aqui, ó. Vou botar aqui em vermelho.
este ponto. Esse ponto aqui na reta numérica é o 0. Eu fiz um traço para ficar melhor destacado. Mas é um ponto assim, sem dimensão, minúsculo, né? Sem dimensão alguma. Mas é um ponto. O número 1, a distância do 1 ao 0 é uma distância de 1. Então, quando você relaciona o 1 a um ponto aqui na reta, então você vai definir este ponto na reta como sendo o número 1. Esse aqui é o número 1. Você relaciona este ponto ao 1, por quê? Porque este ponto, em relação ao 0, tem uma distância de 1. Você define isso, certo? O 2. O 2 é um ponto na reta que está distante do número 0 de 2 unidades. Tá? Esse 2 aqui, em relação a 1, também tem uma distância de 1, igual à distância do 1 ao 0. Essas distâncias têm que ser iguais. Certo? Da mesma forma, o 3. O 3 tem um ponto aqui na reta que corresponde ao 3, que está distante do 2 em uma unidade. Essa distância aqui tem que ser igual a essa, igual à distância do 2 em relação ao 1, que é uma unidade, e igual à distância do 1 em relação ao 0, que é uma unidade. Então, o total aqui até o 3, você tem 3 unidades de distância. E assim, sucessivamente. Certo? Desta maneira. Você faz uma correspondência. Então, aqui. Uma relação de que números inteiros correspondem a pontos. E também você pode fazer o recíproco, que é pontos correspondem a números inteiros. Ó. Então tem um ponto aqui, existe um ponto, que está distante do 4 em uma unidade. Uma unidade. Se aqui é o 4, qual é uma unidade a mais que o 4? O 5. Então este aqui, que é o 5, representado, esse ponto representa o 5, ele corresponde a um número aqui no conjunto dos números inteiros, que é o 5, que está aqui, né? Nesse conjunto. E vice-versa. E assim sucessivamente. Então tem... Opa, é o vermelho. Então eu tenho aqui o ponto que é o 6, o ponto que é o 7, o ponto que é o 8, e assim sucessivamente. Da mesma forma com os negativos. Então existe um número 1 negativo, que tem como correspondente um ponto na reta, que também é no sentido que, quero dizer, que tem uma distância até o 0 igual a 1. O menos 1 tem uma distância até o 0 de 1. Então esse aqui é o menos 1. Existe um ponto aqui à esquerda deste que acabamos de fazer, que tem uma distância de 1 também, em relação ao menos 1. Mas esse aqui é o menos 2. Este é o menos 2. Ou seja, o menos 2 possui na reta um ponto que o caracteriza, que é o menos 2. E assim sucessivamente. Então, podemos dizer que estes pontos aqui são números. No sentido que eles correspondem a números, estão correspondendo a números, né? Então, esse é o menos 3, este aqui é o menos 4, e tem o menos 5 que eu não escrevi aqui, e assim vai sucessivamente. Vamos botar aqui, menos 5, já que eu pus lá, que esse é o 5, esse aqui é o menos 5. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, e assim sucessivamente. Certo? Então essa aqui é a reta numérica. Tá bom? Geralmente eu não faço pontinhos assim, né? Mas entenda-se que é o seguinte: quando você faz uma reta numérica,
Você pode fazer assim, o traço 0, aí o traço 1, o traço 2, traço 3. Esses traços aqui correspondem aos pontos, mas só para ficar mais destacado, só por isso. Né? Que geralmente, se tu fizer com a mesma cor e tentar fazer ponto, fica um pouco complicado, né? Já pensou fazer o 4 negativo aqui, ó, aliás, positivo, como ponto aqui, ó, não fica muito destacado, né? Então, para destacar, tu precisa fazer isso. A não ser que você utilize cores. Essa é a reta numérica. Muito bem. Então, a reta numérica aqui fica muito mais claro as distâncias em relação ao zero e os opostos, né? Então, por exemplo, aqui, ó, o 5. A distância do 5 até o zero é a distância de 5. A distância do menos 5 até o zero é uma distância de 5. É isso. Tá bom? Uma coisa que eu quero falar agora, que é o valor absoluto. O valor absoluto é exatamente a distância de um número em relação ao zero. Apenas isso. E ele sempre é positivo. Então vamos lá. Vamos falar sobre isso. Um minutinho aqui. Então, valor absoluto. O valor absoluto é a distância de um número ao zero. Veja bem. Veja bem, veja bem. Valor absoluto é a distância de um número ao zero. Não está sendo colocado a distância. Qual é o outro número que tem a mesma distância ao zero? Não. O outro número é o oposto. Fique bem separado esse conceito. É a distância de um número ao zero. E como é que você define essa distância de um número ao zero? Você define com duas barras verticais. Mas que coisa estranha. Aqui. Ah, tá, já sei. Essa por aqui estava fraco. Você define com duas barras verticais. Tá? Esse aqui é o símbolo. Vamos colocar aqui o símbolo do valor absoluto. Isso aqui é extremamente importante, o valor absoluto na vida do estudante, tá? Símbolo do valor absoluto. Porque tu pode tratar as coisas de maneira absoluta, né? Já vamos dizer sobre isso. Então, por exemplo, se eu quero saber o valor absoluto, olha só, do número 7, é assim que a gente escreve, duas barras verticais, tá? E o número situado entre elas. O valor absoluto do número 7 é a distância, é perguntar qual é a distância do 7 ao 0. Qual é a distância do 7 ao 0? 7. Bem assim. Então tá. Então qual seria a distância, ou seja, o valor absoluto de um número menos 6? O valor absoluto de menos 6 é saber qual é a distância do menos 6 ao 0. Qual é a distância do menos 6 ao 0? 6. Tá? C. O valor absoluto de menos 31 é perguntar qual é a distância do menos 31 ao 0. Qual é a distância do menos 31 ao 0? 31. D. Qual é a distância do 31 ao 0? Ou seja, o valor absoluto de 31 ao 0. Alguns vão escrever com menos 31. Não estou perguntando o oposto. Eu estou perguntando qual é a distância do 31 ao 0. Qual é a distância? 31. O valor absoluto sempre será como resultado, ó, valor absoluto sempre será positivo. Fique claro isso.
O oposto que a gente falou antes, dependendo, ele pode ser positivo ou negativo. Porque o oposto pergunta qual é o outro número que tem a mesma distância. E às vezes o outro número pode ser negativo, ou às vezes pode ser positivo. Entende? Então fique bem claro isso. Tá bom? Então o valor absoluto sempre pergunta a distância, e a distância é sempre positiva. Tá bom? É importante isso, porque na geometria a gente trata muito com distância. Né? Quer saber a distância de um ponto ao outro? O que você faz? Você faz o valor absoluto. Você determina o valor absoluto. Você faz com que você determina aquela distância que é sempre positiva. Tá? Muito bem. Isso é valor absoluto. Agora, o que nos falta? A ordem. E a gente finaliza em 30 minutos. Nossa, eu nunca vi disso. Ordem. Ordem. Ou também relações de ordem. Em Z. Em Z, no sentido que quero saber qual é o conjunto dos números inteiros. Não. No conjunto dos números inteiros, eu quero saber quem é maior que quem. Então, vamos definir os seguintes símbolos primeiro. Né? Este símbolo aqui, nós definimos como sendo maior que. E este símbolo aqui, nós definimos como menor que. Ok? Então, se eu escrever, por exemplo, o 7 e aqui o 9, eu quero saber que símbolo qual desses dois símbolos que eu vou inserir entre eles para dizer quem é maior que quem. Eu não vou escrever dessa forma aqui. Ó. Eu não vou escrever esse símbolo aqui. Por que não? Porque se eu escrever esse símbolo, estou dizendo que o 7 é maior que 9. Não é verdade, né? Então você não escreve esse símbolo aqui. Qual que você escreve? Este aqui. Para dizer que 7 é menor que 9. B. Menos 4 e menos 2. Como é que fica nos números negativos essa relação de ordem? A relação de ordem, na verdade, para qualquer número inteiro é a seguinte. Ó, você tem a reta numérica, que a gente já falou antes. Você tem o zero. Né? E você tem, vamos supor, um número negativo, aqui, vou botar n de negativo, e você tem um positivo, certo? Qualquer número que está à direita de outro é sempre maior. Então, este número aqui, positivo, é sempre maior que zero. Qualquer número positivo é maior que zero. E qualquer número positivo é maior que qualquer número negativo. Por quê? Porque esses números positivos estão à direita de zero e dos negativos. Né? Então, estar à direita significa sempre ser maior. Então, por exemplo, aqui, ó, vamos fazer de novo aqui. Vou botar o zero aqui, o menos 4 e aqui o menos 2. Né? A posição dos números aqui, né? Como a gente fez agora há pouco na reta numérica. Quem é que está à direita do menos 4? O menos 2. Então, define-se que aquele que está à direita é sempre maior. Então, o menos 2 ele é maior que o menos 4. Certo? Ou seja, o menos 4 ele é menor do que o menos 2. C. Vamos colocar mais um exemplo aqui. Menos 3 e o 5. Então, o 5 está para cá. Para cá, digamos, né? E o 3 negativo está aqui. Entre o menos 4 e menos 2. Quem é maior que quem? O 5 está à direita. Então ele é maior que o menos 3. Ou seja, menos 3 é menor que 5. Entendido isso?
de 0 e menos 9. Ora, quem está à direita do menos... Quem está à direita aqui? O 0 ou o menos 9? Se tu olhar para a reta numérica, sempre olhar para a reta numérica. Né? O menos 9 está bem à esquerda aqui. Estaria por aqui. Então, quem está à direita? É o 0. Então, 0 é maior que menos 9. Certo? E assim sucessivamente, né? Com mais outras possibilidades aí. Então nós temos isso é a relação de ordem. Tá ok? Então tá. Acho que tá bom aqui, já são 35 minutos de vídeo, é muita coisa. Um grande abraço a todos aí, né? E eu vou postar aqui alguns exercícios para os alunos praticarem aqui, né? Pegar de colocar aqui no final do vídeo alguns exercícios aqui para os alunos praticarem. Um grande abraço aqui e tchau, tchau.